Olá a todos, seja bem-vindo você a este nono vídeo da série Pecados de Desassociação. Este é um dos vídeos mais interessantes, na minha opinião, desta série, um dos mais importantes. Neste vídeo eu explico a palavra que muitas traduções da Bíblia vertem como ganancioso ou ambicioso até mesmo, que são as traduções mais comuns para a palavra grega citada por Paulo, a saber, pleonektes. Comecemos então por conhecer as palavras. Pleonexia é geralmente traduzida como ganância ou cobiça. Pleonektes é geralmente traduzido como ganancioso ou ambicioso. Pleonektel, que é um verbo, é por vezes traduzido com o sentido de tirar vantagem. Entretanto, eu já começo por dizer que as traduções de pleonexia por ganância e pleonektes por ganancioso são imprecisas. Por quê? Porque a ambição, a cobiça e a ganância, além de esses termos não serem sinônimos, são termos que têm a ver com os sentimentos, e eu não posso desassociar ninguém pelos seus sentimentos, eu não posso julgar os sentimentos de alguém. E com base nos sentimentos da pessoa, ela será desassociada. Não, isso não pode acontecer. Apenas Deus é capaz de nos condenar por nossos sentimentos. A congregação só pode julgar nossa conduta, não nossos sentimentos. Além disso, se nós lermos ali na primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6, na lista que Paulo dá dos pecadores que devem ser expulsos, Paulo fala de ideias concretas, de ideias claras, de ideias objetivas. Por exemplo, ele cita o beberrão, o fornicador, o adúltero, o homossexual, conforme expliquei nos vídeos anteriores. E essas são ideias claras, objetivas. Agora, se eu falar ganancioso, isso é uma questão muito subjetiva, porque o que é ganância para mim talvez não seja para você. Então é uma questão muito complicada determinar a ganância como um pecado de desassociação. Portanto, essa palavra não deve ser traduzida com a ideia de ganância. A obra Mounce Concise Greek English Dictionary define pleonektes como, abre aspas, aquele que frauda pela causa do ganho, fecha aspas. Assim, a palavra pleonektes deve ser corretamente traduzida por fraudador ou mesmo chantagista ou explorador. Da mesma forma, pleonexia deve ser traduzida como lucro injusto, em vez de ganância, conforme lemos em Ezequiel, capítulo 22, versículo 27, que diz, abre aspas, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro injusto. Fecha aspas. A Septuaginta grega traduziu a expressão hebraica por pleonexia, que corresponde ao sentido de lucro injusto. Assim, notamos que pleonektes não significa ganancioso, mas fraudador, e que pleonexia não tem o sentido de ganância ou mesmo ambição, mas de lucro injusto ou fraude, exploração. E o verbo relacionado pleonektel não tem o sentido de cobiçar, mas de explorar financeiramente, de tirar vantagem dos outros, dos mais frágeis. Aqui vai uma pergunta. Se um membro da congregação passar a aliciar meninas para que prestem serviços sexuais, mas ele mesmo não mantém relações com tais meninas, ele é um pleonektes? Responda. A resposta é, com toda certeza, ele é um fraudador, um chantagista, um explorador, e ele deve ser desassociado da congregação. Essa palavra se relaciona a todo tipo de atividade financeira que visa trapacear, causar danos aos menos afortunados, aproveitando-se de sua condição humilde. Veja outro exemplo. Se um membro da congregação comercializa pornografia, seja infantil ou adulta, chantageando vítimas, isso faz dele um fraudador e ele deve ser desassociado, porque ele se encaixa nessa palavra usada por Paulo. Se um membro da congregação se envolver com crime, e isso talvez inclua vender drogas ilícitas, ele também é um explorador, um chantagista e deve ser desassociado. Portanto, o sentido de pleonektes é bastante simples. Refere-se a alguém que explora, frauda, chantageia outros para ter lucro financeiro ilícito e injusto. Entretanto, a liderança das Testemunhas de Jeová, a saber, o corpo governante, mas mesmo antes do corpo governante, criou aplicações para pleonektes que simplesmente não possuem base bíblica. A liderança das Testemunhas de Jeová, por décadas, tem relacionado as palavras pleonexia, pleonektes e pleonektel
com jogos de azar e outras práticas semelhantes. Mas aqui neste vídeo eu vou tratar apenas da questão dos jogos de azar. Das outras referências que o corpo governante faz agora à pleonexia, eu não vou tratar aqui. Deixe-me fazer uma definição aqui. Eu uso as palavras jogos de azar, apostas ou mesmo jogatina como intercambiáveis, e eu me refiro a uma ampla gama de atividades que envolve ações como apostar em corrida de cavalos, jogos em cassinos, caça-níqueis, raspadinhas, loterias, rifas, etc. Então, para tudo isso, eu vou usar as palavras aqui: jogos de azar, jogatina e apostas, tá bom? Então, a partir de agora, eu analiso o histórico de definições voláteis dado pela liderança das Testemunhas de Jeová sobre esta palavra grega, a saber, pleonexia. Então, na coluna da esquerda, nós temos o ano da publicação, o ano em que foi escrito aquele conceito. Na coluna do meio, nós temos o conceito e na coluna da direita, nós temos a publicação. Em 1954, a jogatina então é vista como ganho ilícito e uma atividade que não é justificada na Bíblia. Não há, entretanto, desassociação para quem fizer apostas. Isso foi dito na Despertai, de 22 de junho de 1952, páginas 13 a 16, em inglês. Então, naquele ano, a liderança das Testemunhas de Jeová ensinou que apostar era errado, mas não era pecado de desassociação. Em 1955, foi dito que jogos de azar induzem as pessoas ao egoísmo e à desonestidade. Entretanto, caso decida, um cristão pode trabalhar em uma casa de apostas, como um cassino, por exemplo, se isso for legalizado. Agora temos uma citação direta, abre aspas, a sociedade Torre de Vigia não decide quanto ao emprego da pessoa, fecha aspas. Isso foi dito diretamente em A Sentinela de 1º de setembro de 1955, página 169. Em 1961, foi dito o seguinte, abre aspas, vender bilhetes de loteria ou ter uma empresa de jogos de azar para apostar dinheiro é uma forma de extorsão. Gravem esta palavra, extorsão. A Bíblia mostra que os extorsores devem ser desassociados da congregação. Isso foi dito em Questions in Connection with the Service of the Kingdom, página 60, em inglês. Então atentem ao ponto. Em 1961, jogos de azar, apostas, jogatina, tudo isso foi classificado como uma forma de extorsão, não ganância, extorsão, mas isso vai mudar. E vocês vão ver que quando o corpo governante mudar isso aí, alguns anos mais à frente, eles vão fazer o que eles sempre fizeram quando eles cometeram um erro sério e tiveram que corrigir esse erro. Eles vão tirar o corpo deles fora e colocar a culpa nos outros. Em 1971, a jogatina é classificada como extorsão de novo. A citação direta diz, abre aspas, a jogatina é extorsão. Tem as suas raízes na ganância, na preguiça e desmoraliza, levando muitas vezes a outros males. Sabendo que todas essas coisas são condenadas por Deus, quem deseja a aprovação dele não tem dificuldade em decidir livrar-se de tal hábito indesejável. Fecha aspas. Isso foi dito em A Sentinela de 15 de abril de 1971, páginas 230 a 231. Agora nós vamos ao ano de 1973, tá bem? Então olha o que é dito. Jogos de azar não são mais extorsão, mas ganância. O corpo governante culpa os irmãos pelo erro na definição. A desassociação não é mencionada. Então, a partir de agora, a gente vai ler essa citação completa, onde o corpo governante corrige a definição de jogos de azar como extorsão e passa a definir como ganância. E você vai ver que vergonha. Isto, meus irmãos, é vergonhoso. Olha o que eles fizeram. A Sentinela de 1º de abril de 1973, páginas 209 a 210, parágrafos 10 e 11. Abre aspas. Alguns os relacionam, isto é, os jogos de azar, talvez com a extorsão mencionada em 1 Coríntios 6,10. Façamos uma pausa. Olha como eles começam. Alguns os relacionam. Alguns os relacionam. Foram vocês que fizeram isso. Não alguns. Vocês fizeram isso. Mas o que eles estão dizendo? Alguns os relacionam, jogando a culpa nos outros. Então você, meu irmão que está assistindo isso, atente-se
Se o corpo governante cometer um erro, como de fato está cometendo muitos, quando isso der problema, os membros do corpo governante vão tirar o corpo fora e é você que vai bater com a cara na parede. Eles vão jogar a culpa em você. E aí você, que fica me criticando agora, que fica dizendo que eu tô errado, que eu sou apóstata, que eu sou isso, que eu sou aquilo, você que tá me acusando, que tá me insultando agora, você vai bater com a cara na parede e você vai dizer, o que aconteceu? Como que isso foi acontecer? Eu te avisei. Você que fica defendendo eles, cuide, porque quando a barra pesar pro lado deles e eles tiverem que admitir os erros, eles vão tirar o corpo fora e vão jogar a culpa em você. Eles fazem isso sempre. Então eu repito, meu irmão, cuide com esse pensamento de que temos que ser submissos, temos que obedecer. Obedece ao que está errado, quando você se ferrar por causa disso, eles vão tirar o corpo fora. Tá bom? Seguindo a leitura então. No entanto, talvez se levante a objeção de que extorquir, palavra que tem a mesma fonte que a palavra tortura, tem o sentido básico de se usar força, ameaças ou outra pressão, como no caso do abuso de autoridade oficial, para obter algo de alguém que não o quer dar. Embora os que perdem dinheiro no jogo de azar não gostem de perdê-lo, em geral, jogam voluntariamente e com pleno reconhecimento de que se arriscam a perder dinheiro. Portanto, se o jogo de azar não é extorsão, em que base se negaria o cristão a aprová-lo? Façamos uma pausa aqui. Então tá mais que claro, o jogo de azar não pode ser extorsão porque a pessoa que vai lá jogar faz isso voluntariamente porque ela quer. Então como que isso é extorsão? Só na cabeça de um sujeito que criou uma ideia absurda dessas, certo? E aí eles consertam o erro aqui com uma coisa, que interessante, tá? Meu irmão, vocês têm noção do erro que vocês cometeram? Quantas pessoas foram desassociadas por isso? Mas talvez você diga assim, irmão, mas o erro foi consertado. Irmão, o erro foi consertado, beleza. Foi consertado até por ali, tá? Porque continua errado. Mas pelo menos aquele erro lá foi apagado. Mas agora eu te pergunto e peço que reflita comigo. E a vida que foi destruída? E a pessoa que foi desassociada, ficou impedida de falar com a família, sofreu por causa disso? Ela foi indenizada? Não, nenhuma delas foi indenizada. O corpo governante nunca indeniza ninguém. Eles só indenizam quando existe uma ordem judicial que os manda indenizar. E mesmo assim eles fazem o possível para tirar o corpo fora e se defender e dizer que eles não têm que pagar a indenização. Eles mandam o advogado lá defender a causa deles, o erro deles. Então ninguém foi indenizado. Mas mesmo nos casos onde há decisão judicial que ordene que a organização indenize uma vítima, seja do que for, nesses casos, de onde os membros do corpo governante, que tem toda a autoridade, todas as decisões para tomar, de onde que eles tiram dinheiro para pagar? Dos bolsos deles? Não, do seu. Eles tiram dinheiro para pagar as indenizações do seu bolso, meu irmão, das suas contribuições. No dinheiro pessoal deles, ninguém toca. Então eu falo de novo para você, atente a isso. Pense 3 vezes para obedecer a uma orientação que não tem base bíblica ou que é antibíblica. Porque se isso der problema e o corpo governante, a organização, tiver que pagar a indenização para a vítima, é do seu bolso que eles vão tirar o dinheiro. Seguindo com a leitura, há mais de um motivo bíblico para isso. O jogo de azar certamente merece ser classificado como forma de ganância. E a ganância e a cobiça são classificados juntos com a idolatria na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Colossenses 3, 5. Choca-se com o preceito bíblico básico de que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e que o homem deve fazer trabalho honesto e produtivo para obter lucro. Gente, isso aqui eles estão generalizando o conceito de jogos e colocando essa ampla gama de formas de jogos, de apostas, em uma só panela e dizendo que é tudo a mesma coisa, tudo não presta, nada presta, tudo é mal. É claro que tem formas de jogatina que são realmente perversas. Mas pega, por exemplo, uma raspadinha. A pessoa sabe que ela não vai ficar rica por comprar uma raspadinha. Ela não é gananciosa por comprar uma raspadinha. De onde que eles tiraram isso, cara? Isso aqui é um absurdo. E conforme eu expliquei no início, a palavra pleonectes não significa isso. Ela se refere a um fraudador, a um chantagista, a um explorador, não alguém que compra uma raspadinha, não alguém que joga na loteria, não tem nada a ver com isso. Seguindo a leitura, o jogador quer o dinheiro dos outros sem prestar-lhe qualquer serviço genuíno em troca. Embora alguns talvez classifiquem o jogo de azar como divertimento, a evidência mostra que na mesma proporção cria tensão, ansiedade, ressentimento e até mesmo ira assassina. Fecha aspas. Gente do céu, pelo amor de Deus, olha, se isso aqui não é extremo, se isso aqui não é extremista, não sei o que é extremismo. Pelo amor de Deus, gente.
ira assassina. O sujeito comprou uma raspadinha. Não, agora eu vou querer matar geral. Me dá essa arma aqui porque eu não ganhei minha raspadinha. Pelo amor de Deus, gente. Olha só esse caça-níquel desgraçado aqui. Eu botei 10 moedas nesse caça-níquel, não ganhei nada. Eu vou matar. Eu sou um assassino. Gente, que absurdo isso. Meus irmãos, isso é uma coisa típica da organização. Típica da liderança da organização. Eles pegam os exemplos extremos e nivelam por lá. Isso é uma falácia básica. Eles fazem isso na questão do ensino superior, onde eles pegam lá o sujeito que entrou para a faculdade e virou ateu. E eles pegam esses exemplos extremos e transformam a extremidade em normalidade, a exceção em regra. Olha o irmão tal, era um bom irmão, era um bom cristão, entrou para a faculdade e teve uma reviravolta, virou ateu, virou drogado, sabe sei lá o quê. Mas eu conheço outros 5 irmãos da mesma congregação que entraram para a faculdade, nunca abandonaram Jeová, nunca largaram os ensinamentos de Cristo. E esses vocês nunca citam. Gente, isso é típico da organização. A organização faz a todo momento isso. Voltemos então para a tabela. Em 1980, todo tipo de jogo é pecaminoso e um cristão peca contra Deus mesmo em mínimas apostas por diversão. Se um cristão se envolver com apostas, ele será desassociado por ganância. Isso foi dito em A Sentinela de 1º de setembro de 1980, nas perguntas dos leitores. Em 1988, foi dito que, abre aspas, a jogatina de qualquer tipo apela para uma das piores qualidades nos humanos, a ganância, fecha aspas. Então, se um cristão se envolver com qualquer tipo de apostas, ele perderá a salvação. Isso foi dito em A Sentinela, de 15 de dezembro de 1988, página 7. Em 1992, foi dito que não existe nenhuma forma não pecaminosa de jogo. Toda a forma, por menor que seja, é pecaminosa. Isso foi dito em A Despertai, de 8 de junho de 1992. Inclusive, seria bem interessante de a gente ler toda essa citação da revista aqui, porque ela surgiu nas perguntas dos leitores, tá bom? Diz assim, ó, abre aspas, os artigos Jogatina, Será que Compensa?, da revista 8 de junho de 1992, foram excelentes para mostrar os efeitos da jogatina compulsiva, mas não foram equilibrados, disse o leitor. Por que será que o leitor pensou isso? Gente, é óbvio que o leitor está certo. Olha o argumento que ele faz. Para ilustrar, embriagar-se é errado, mas beber não é errado em si. De modo similar, jogar pode ser uma atividade legítima quando feita com equilíbrio, diz ele. Quem joga de vez em quando não é necessariamente preguiçoso ou desejoso de ganho desonesto. Fecha aspas. Gente, é óbvio que o leitor está certo. É óbvio que ele está certo. Olha como a organização respondeu a isso. Abre aspas. Não concordamos que jogar de vez em quando possa ser comparado com beber moderadamente. Eles não concordam. A Bíblia não condena beber com moderação, mas condena categoricamente a ganância e quaisquer apelos ao Deus da boa sorte. O que isso tem a ver com comprar uma raspadinha? Gente, isso é... Isaías 65:11, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então tem nada que ver. Quem joga, mesmo que só de vez em quando, talvez ainda seja motivado pelo desejo ganancioso de ganhar algo à custa dos outros. De fato, a experiência mostra que a jogatina compulsiva muitas vezes começa como passatempo, uma vez ou outra. É sério! E a bebedeira não começa assim também? Mas aí eles dizem, nós não concordamos que uma coisa possa ser comparada a outra, mas a jogatina começa como passatempo. E a bebida também. Só que vocês não concordam. Então, olha aqui que argumentação assim, cara. Meu Deus. Portanto, os cristãos sabiamente evitam todas as formas de jogatina. Fecha aspas. Em 1994, foi dito que aceitar bilhete grátis de loteria é uma forma de jogatina. Ou seja, a pessoa nem compra. Só o fato dela aceitar um bilhete grátis de loteria, talvez um bilhete que é brinde de algo que ela comprou, isso já é jogatina. Isso foi dito em A Despertai, de 8 de agosto de 1994, página 15. Então é o seguinte, o cidadão foi lá no mercado, comprou um saco de arroz e ele ganhou um bilhete grátis que concorre a uma moto. Isto é jogatina pecaminosa. Você está desagradando a Jeová se você aceitar esse bilhete grátis. Gente, isto é um absurdo. Em 1996, foi dito que, abre aspas, toda forma de jogatina é maculada pela ganância. Na brochura O que Deus Requer de Nós, de 1996. Em 2002,
abre aspas, o jogo com ou sem crianças presentes, envolvendo pequenas ou grandes quantias de dinheiro, põe em perigo a espiritualidade e deve ser evitado. Isso foi dito em A Sentinela, de 1º de novembro de 2002, página 31. Façamos uma pausa aqui. Então imagine o seguinte, ó. Você tem ali 50 centavos na mesa, em moedas de 5 centavos e de 10 centavos. Se você jogar apostando moedas de 10 centavos e de 5 centavos, brincando com os irmãos, jogando truco, canastra, pôquer, isto, meu irmão, é jogatina e um perigo para a sua espiritualidade. Irmãos, eu tô rindo porque eu não consigo não rir. Estas palavras são de extremistas, de pessoas que não têm noção, que não conhecem o mundo real. Seguindo, em 2006 foi dito, abre aspas, embora muitos gostem de jogar, essa prática é uma forma de ganância, fecha aspas. Isso foi dito em A Sentinela, de 15 de novembro de 2006, página 7. Em 2015 foi dito, abre aspas, a natureza básica da jogatina, ganhar dinheiro à custa de outros, vai contra o conselho bíblico de guardar-se de toda sorte de cobiça, Lucas 12,15. A jogatina se baseia num objetivo essencialmente egoísta, ganhar o dinheiro que outros jogadores perderam. Fecha aspas. Essa citação foi feita de A Despertai, de março de 2015, página 13. Gente, essas palavras são de extremistas. Isso não se aplica ao mundo real. Em que mundo que essas pessoas vivem? Essa é uma pergunta que eu me faço. Se você compra dólar e vende dólar, ou compra e vende Bitcoin, ou Ethereum, ou qualquer outra criptomoeda, você está, de certa forma, arriscando algo para ganhar algo mais. Outras pessoas vão fazer operações e vão perder nisso. Agora, será que ser um trader, por exemplo, é pecado? Claro que não. Você está apostando algo para tentar ganhar algo. Quando um feirante compra, sei lá, um caminhão de bananas, ele aposta um dinheiro na compra de bananas para poder vender as bananas. É possível que ele perca tudo que ele não consiga vender. É uma aposta em certo sentido. Ele está apostando, ele está arriscando algo. O comércio se baseia na ideia de você arriscar algo que você tem para comprar uma mercadoria, porque você espera vender aquela mercadoria por um preço maior. Tudo envolve risco. Risco, retorno. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno e de perda também. Então veja assim, por exemplo, o sujeito ele é bom no pôquer. Talvez ele seja um jogador de pôquer profissional. É a profissão dele. Ele arrisca algo que ele tem, ele paga uma inscrição, ele coloca um dinheiro na mesa, entendeu? Na expectativa de que ele vai atingir algum ganho com aquela atividade que ele confia no seu taco. Ele sabe que ele é bom, ele é profissional. Por que que isso é ganância? De onde que isso é extorsão? Deixa ele, eu não tenho nada a ver com isso. Se esse é o meio de vida dele, que ele seja feliz. Cristo não o rejeita. Quem rejeita é o corpo governante. Seguindo então. Em 2021, agora a gente passa para o livro Pastoreie em um Rebanho de Deus, capítulo 12, pontos 31 a 34, a gente vai ler na íntegra aqui também. Mas antes disso, tenham em mente tudo que já foi dito. Tudo que já foi dito sobre apostas e jogatina. Tudo. Vocês lembram? Vamos recapitular então. Até o ano de 2019, que é o ano do livro Pastoreie em um Rebanho de Deus, que é o livro para anciãos, mas eu tenho comigo aqui a edição de 2021, mas até 2019, a liderança das Testemunhas de Jeová deixou bem claro que, mesmo para diversão, qualquer forma de jogatina, de jogos de azar, de apostas, qualquer forma. Você entendeu isso? Se você não entendeu, volta ao vídeo, tá? Você entendeu isso? Qualquer forma, mesmo com pequenas quantidades de dinheiro, qualquer forma, mesmo para diversão, era ganância. Tá entendendo? Ganância, pecado de desassociação. Você tá entendendo isso? Agora vamos para o livro Pastoreie em um Rebanho de Deus. O corpo governante disse que fazer pequenas apostas por diversão é um assunto de decisão pessoal. Entretanto, trabalhar em uma empresa de jogatina é pecado de desassociação. Se alguém prejudica sua família por causa da jogatina, tal pessoa também será desassociada. Pois bem, então vamos ler essa citação na íntegra. Abre aspas, ponto 31, ganância, jogo por dinheiro, extorsão. Façamos uma pausa. Vocês viram que agora eles voltaram para o conceito de que jogo por dinheiro é extorsão. De novo, eles tinham anulado isso, jogado a culpa nos outros, e agora eles voltam com o mesmo conceito. Olha que bagunça isso, cara. Olha que, meu Deus do céu, irmão, como é que você não entende isso? Eles não estão escolhidos por Deus ou por Jesus Cristo para explicar a Bíblia.
Uma pessoa que está escolhida por Deus, que é orientada pelo Espírito Santo, não pode ser orientada para o erro. Não existe essa possibilidade. Muito menos uma bagunça dessas. Seguindo a leitura. E ali faça as citações, das publicações e da Bíblia também. Olha agora. Quando uma pessoa faz pequenas apostas apenas por diversão, os anciãos geralmente não vão se envolver. Ou seja, o que significa isso? É uma questão de consciência. É isso que eles estão dizendo aqui. Engraçado porque antes a pessoa, se fizesse isso, ia ser desassociada, como de fato alguns foram. E aí, como é que fica? Seguindo. Mas se isso estiver afetando a espiritualidade dela ou fazendo outros tropeçar, os anciãos devem aconselhá-la. Se a pessoa não aceitar os conselhos e sua conduta continuar prejudicando a ela e a outros, ela não poderá ser considerada como alguém exemplar. E isso aqui significa que ela não poderá ser ancião ou servo ministerial, tá bom? Aí faça as citações das publicações. Seguindo. Por outro lado, quando alguém é motivado por ganância a se envolver com jogos por dinheiro, talvez prejudicando a si mesmo e a outras pessoas, e não muda de atitude mesmo depois de vários conselhos, uma comissão judicativa deve ser formada. Isso significa que ela vai ser desassociada. Mas olha essa frase. Por outro lado, olha que eu tenho que rir, gente. Quando alguém é motivado por ganância. Como é que os anciãos vão saber se a pessoa é motivada por ganância, pelo amor de Deus? Eles têm uma bola de cristal, eles têm o urim e tumim ali na mão. Como é que eles vão saber, meu irmão? Então olha que instrução assim absurda, sem sentido, descabida isso. Sem falar que essa instrução abre uma ampla margem para subjetividade no julgamento. Os anciãos poderão desassociar a pessoa se eles acharem que ela é gananciosa. Você entende a gama de problemas que se abre com isso? Ponto 32 diz: se uma pessoa continua no emprego que está diretamente relacionado a jogos por dinheiro, ou num emprego que mostra claramente que ela apoia ou é cúmplice disso, os anciãos devem formar uma comissão judicativa. Que absurdo. Isso aqui é um absurdo, gente. Geralmente isso é feito depois de os anciãos terem dado 6 meses para a pessoa fazer os ajustes necessários. Em caso de dúvidas, consultem o departamento de serviço. Façamos uma pausa aqui. Então imagine o seguinte. Uma irmã trabalha como faxineira em um cassino em Las Vegas. Ela vai ser desassociada. O que ela fez? Ela limpou o chão. O corpo governante não gosta. Olha que absurdo, gente. Aí depois eu recebo comentário aqui e os irmãos dizendo assim, não, essa história de que a organização tá cheia de regras humanas é invenção sua, invenção minha, meu irmão. Eu não falo aqui de opiniões, eu mostro fatos. Isso aqui é fato. Opinião minha? Eu que estou inventando isso? Você consegue ler o que o corpo governante diz? Não, de boa, porque eu recebo insultos das pessoas e acusações de eu não concordo que a organização é cheia de regras. Não concorda. A sua opinião não interessa. Você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus fatos. Isso é factual, meu irmão. Isso é factual. A organização hoje é repleta de mandamentos e regras humanas, sem base bíblica, do início ao fim. Isso tem que mudar. E é por isso que eu faço esses vídeos. Eu quero uma organização livre e teocrática como era na década de 50. É aquilo que eu quero. Tinha erros? Tinha problemas? Sim, mas eu quero a minha religião de volta. A minha religião foi roubada de mim, meus irmãos, por um bando de 8 homens que se acham um canal de comunicação de Jeová. Eu quero a minha religião de volta. Isso me foi tirado, isso me foi oferecido e não me foi dado. Seguindo a leitura no 33. Se, para fazer publicidade, uma empresa oferece prêmios ou dinheiro para o vencedor de um concurso ou para possíveis clientes, a decisão de aceitar esses prêmios é pessoal. Mas é pessoal só agora, porque lá na Despertai de 8 de agosto de 94, na página 15, foi dito que aceitar bilhete grátis de loteria é uma forma de jogatina, ou seja, era uma forma de ganância. Mas agora deu um estalinho neles e eles mudaram de opinião. E aí disseram assim, mas a pessoa que aceita precisa ter cuidado para não se tornar gananciosa. Gente, isso é absurdo. Ninguém se torna ganancioso porque comprou macarrão, ganhou um bilhete grátis e ganhou uma frigideira em resultado disso. Tem que se cuidar para não desenvolver a ganância. Engraçado, porque antes não era nem desenvolver a ganância. Antes, isso era a ganância. E não tinha opinião pessoal, meu irmão. Lembra do que foi dito na Despertai de 8 de junho de 1992? Nas perguntas dos leitores, a resposta que a organização deu, olha o que eles disseram. Não concordamos que jogar de vez em quando possa ser comparado com beber moderadamente. Ou seja, eles estavam dizendo que não existe
nível moderado de jogatina. Mesmo um bilhete grátis, que é esse caso aqui do livro Pastoreiem, mesmo isso era jogatina e ganância. Meu irmão, veja só, então o conceito da liderança das Testemunhas de Jeová nesse assunto da jogatina e ganância, essa volatilidade que uma hora a jogatina é extorsão, depois não é extorsão, mas a culpa é dos outros que entenderam isso, aí jogatina é ganância, mesmo para diversão jogatina é ganância, mesmo um bilhete grátis é ganância, mas depois não é mais ganância. Agora os anciãos não têm nada que ver se alguém faz pequenas apostas. Agora os anciãos não têm nada que ver se alguém aceita um bilhete grátis, mas a pessoa tem que se cuidar para a ganância. Pelo amor de Deus, irmãos, se você ainda não entendeu, o que é que você precisa para entender que a gente não deve ir além das coisas que estão escritas? Meta isso na sua cabeça. Toda vez que a liderança das Testemunhas de Jeová foi além das coisas que são escritas, isso deu problema. Isso causou erros. E os irmãos aceitam isso e acham que o erro vem de Jeová. E o que mais me estarrece é que os irmãos acham que o corpo governante não tem que responder por isso. Como que eles não têm que responder por isso, meu irmão? Coloque a sua mão na consciência. Se eu faço isso, se um ancião faz isso, se qualquer pessoa faz o que eles fizeram, essa pessoa é desassociada por promoção de seita, por apostasia. Eles fizeram isso muitas vezes e nada acontece com eles. Eles são santos. Eles são intocáveis. Irmão, por favor, meta a sua mão na sua consciência. O corpo governante deve imediatamente ser responsabilizado por isso. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço e fique em paz.